E aí, meus amigos Revisão PGE, tudo certo? Vamos para um vídeo hoje que está sendo bem pedido no nosso Instagram, que é uma tese minha, segundo a qual, em provas CESP errada, nula, certa, você deve marcar todas as questões, tá? Vou explicar aqui quais são os fundamentos para eu acreditar nisso, tá? Espero te convencer também. E também trazer aí, vamos dizer assim, algumas técnicas para você, com base no estilo de prova que a CESP faz, chutar um pouco melhor, ok? Lembrando, se é o canal do Revisão PGE, a gente sempre traz conteúdo jurídico voltado para concursos, especialmente concursos de procuradoria. Se você se interessa por concurso, te convido a se inscrever aqui no canal, que a gente sempre está trazendo conteúdo para você, beleza? E pode deixar o like aqui nesse vídeo, que ajuda o nosso trabalho também, tá? Então, o tema de hoje é o método CESP errada, nula, certa, tá? Chamamos de método Sebrasp ou CESP, né? É a mesma coisa, porque é essa banca que costuma utilizar esse padrão. Então, o que eu vou falar aqui hoje serve para essas provas, como será a prova da PGDF daqui 2 semanas, tá? Em que nós temos, as questões não são múltipla escolha, as questões são certo e errado, e cada uma que você erra, anula uma certa. De vez em quando sai alguma prova em que 2 erradas anulam uma certa. Se o modelo for esse, aí não tem a menor dúvida, e é matemática pura e simples, você marca tudo, ainda que você não faça a menor ideia do que o examinador está falando, tá? Ainda que a prova esteja em chinês, você marca tudo, se for 2 erradas, anulam uma certa, beleza? Mas essa não é a prova da PGDF que a gente está usando como exemplo aqui. Na prova da PGDF é 1 errada, anula uma CESP. Então, matematicamente, a gente tem um equilíbrio aí no chute, tá? Então, a pergunta fica, chuta todas ou deixa algumas em branco, tá? E aí o primeiro ponto é que só deixa em branco se você tem certeza que vai ser aprovado na primeira fase. Qual é o ponto aqui, cara? Os concursos estão bastante concorridos, bastante mesmo, tá? E você ir medianamente bem não basta, não é o suficiente, tá? Você fazer a prova e falar assim, nossa, eu fiz essa prova, acho que eu fui mais ou menos, você está reprovado. Tá? Quem consegue aprovação em um concurso tão difícil quanto esse da PGDF, e aí eu posso considerar assim, ó, todo concurso de procuradoria, de magistratura, de Ministério Público, de defensoria, de carreiras fiscais, de analistas de tribunais, de técnicos de tribunais também, são todos concursos muito concorridos, tá? Cada um com seu público-alvo, claro, mas muito concorridos, de modo que não tem espaço para que quem vá mais ou menos na prova consiga ser nomeado ali no fim do prazo de validade do concurso. Então você tem que ir muito bem, tá? Sem exceções, você tem que ir muito bem. Quem vai muito bem nessas provas? Quem já está num nível tão alto que tem praticamente certeza de aprovação na primeira fase. Aqui eu vou usar uns exemplos só para você entender o que eu quero dizer. É o que nós no Revisão PGE nós chamamos de aluno avançado, né? Por exemplo, a gente tem uma aluna, eu não vou citar o nome dela porque eu não pedi autorização, né? Mas ela foi aprovada a primeira e segunda fase da PGE Alagoas, CESP também, prova em 2021, dificílimo. Ela não foi aprovada na prova oral porque lá tinha um corte e só passavam 15 na homologação final do concurso. Só era 15, ela ficou por fora por bem pouquinho. Ela ficou de fora ali por quase nada, sabe? Veja, ela é avançadíssima. Eu não sei se ela está estudando nos últimos meses, mas se ela estiver estudando firme para essa PGDF, ela é uma candidata que pode se considerar com quase certeza da aprovação. Por quê? Porque ela já vem de resultados muito expressivos em outras provas, tá? Mesma coisa, a gente teve PGE Rondônia, aqui há poucos meses, tá? Imagine alguém que ficou 5, 10 questões acima da nota de corte, o cara que ficou ali entre os primeiros, entre os 10 primeiros na PGE Rondônia na primeira fase. Esse cara, se ele continua estudando, ele está num nível elevadíssimo. Ele pode considerar que é quase certo que ele vai passar na PGDF. Então ele pode se dar o luxo de deixar 5, 6 questões em branco. Por quê? Porque ele sabe que ele vai acertar tantas questões que vai ser o suficiente para ele conseguir, no mínimo, estar entre os aprovados para a segunda fase. Agora, se você não tem essa convicção toda, se você não tem resultados tão expressivos, e aí eu estou considerando 98% dos candidatos em um concurso,
Você tem que chutar tudo, porque você, além de acertar o que você sabe, você também vai precisar acertar questões que você não tem certeza, tá? É muito difícil ter certeza de um número expressivo de questões em um concurso tão difícil quanto esse da PGDF deve ser, tá? As questões são complexas mesmo, tratam de temas às vezes detalhistas, por vezes traz um julgado do STF, mas trocando algumas palavras que gera confusão, enfim. É complicado você ter certeza que você está muito bem para uma primeira fase em um concurso como esse. Por isso, se você não tem essa certeza, você precisa correr o risco, tá? Olha só, ficar abaixo da nota de corte ali por 1 ponto ou por 10 pontos, cara, sinceramente, dá na mesma. Eu sei que faz bem pro ego, né? Assim, falar, pô, quase deu. Mas no fim das contas o resultado prático é o mesmo, sabe? Então, assim, tenha coragem, sabe? Arrisque. Você vai precisar acertar os seus chutes para ser aprovado em uma primeira fase concorrida, como é a PGDF que eu estou usando de exemplo aqui, ok? E exatamente porque as provas são muito concorridas, não basta ir medianamente bem. Você tem que ir muito bem, para isso você tem que chutar e acertar os chutes, tá? Existem alguns critérios para você usar como análise para o seu chute, tá? Então assim, já que é para chutar, tem algum parâmetro para isso? E aí o primeiro ponto é, cara, ninguém passa por causa de chute, tá? Fica muito claro, muito explícito aqui. O que eu vou falar a partir de agora são alguns critérios que, com base na experiência, especialmente em prova CESP, dá para você usar como critério para chutar, tá? Mas não quer dizer que você vai passar por causa disso. Não, é aquela coisa que de repente dá aquele pontinho a mais que você precisa. Mas se você passou, não é porque você chuta bem, não. É porque você sabe muito direito constitucional, administrativo, tributário e etc. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa aqui, nesse aspecto de como chutar bem nessas provas CESP. Historicamente, essa banca, ela costuma equilibrar questões certas e erradas, tá? PGDF vamos ter 200 questões. Dificilmente a gente vai ter 130 certas e 70 erradas. Muito difícil. Geralmente eles colocam um número muito próximo, ou 100 certas e 100 erradas, ou 98 certas e 102 erradas, sabe? Um número muito próximo, às vezes um número exatamente igual entre questões certas e erradas. Então, se você fez a prova, você ali marcou com certeza, vamos dizer assim, 60% do gabarito, tá? E esse 60% do gabarito que você marcou tendo certeza, tem muito mais questões erradas do que questões certas. Então, nas que você vai chutar, tenda mais a colocar como certa, tá? Por quê? Porque historicamente a gente tem esse equilíbrio entre certas e erradas, embora nem sempre o número seja exatamente o mesmo. Isso vale para a prova toda e às vezes vale para cada disciplina dentro da prova também, tá? Aí nós temos um pouquinho mais de distorção, mas assim, se na prova de direito constitucional, vamos dizer, são 20 questões de constitucional, você já marcou lá com certeza no seu gabarito que 11 delas estão erradas, sabe? As que você ficar na dúvida, tenda a colocar certo, ok? Por quê? Porque você já tem um número bastante expressivo de certeza em erradas naquela disciplina, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por uma questão de como a nossa análise de prova funciona mesmo, é mais fácil você encontrar uma questão errada do que uma questão certa, tá? Porque o erro, ele salta aos olhos, tá? É basicamente assim, se você vê uma questão e a questão repete exatamente o que uma jurisprudência do STF que você leu fala, você ainda pode ficar um pouquinho na dúvida, porque você fala, eu lembro disso daqui, mas será que ele não trocou nada? Será que eu não estou caindo em uma pegadinha? Já, por outro lado, se quando você lê a questão, você encontra na hora a palavra que está trocada, você tem certeza que está errado, tá? Por isso que é comum você encontrar mais erradas do que certas nas questões que você tem certeza, beleza? E aí, qual é uma técnica, vamos dizer assim, para você chutar quando você não tem nenhum outro parâmetro, tá? Essa é a última técnica do nosso vídeo aqui, essa eu utilizava bastante, inclusive. Você não tem nenhum parâmetro para ter certeza se aquela questão está certa ou errada, tá? O que você faz? Você conta quantos pontos de dúvida você tem naquela questão. Então vou dar um exemplo aqui.
Imagine que a questão fale assim, olha, a contratação direta expressamente prevista na Constituição Federal, aí você já tem uma dúvida, opa, peraí, eu não sei se a contratação direta ela é expressamente prevista na Constituição, então já é uma primeira dúvida. Aí continua, a contratação direta expressamente prevista na Constituição Federal depende de estudo de viabilidade econômica, aí você fala, depende de estudo de viabilidade econômica? Não tenho certeza também, você já tem 2 pontos de dúvida. E aí, continuando, estudo de viabilidade econômica e previsão orçamentária especial para contratações diretas, sabe? Então você falou, opa, peraí, mais um terceiro ponto de dúvida. Precisa de uma previsão orçamentária específica para a contratação direta, inexigibilidade ou dispensa de licitação? Também não sei. Então você tem 3 pontos de dúvida em uma mesma questão. Quanto mais pontos de dúvida você tem, maior a chance dessa questão estar errada, tá? Por quê? Porque são mais chances de erro mesmo, ok? Então assim, se você tem várias questões que você precisa chutar e tem algumas que você só tem uma dúvida e outra que você tem 5 dúvidas, tenda a colocar certo na que você tem uma dúvida só e errado na que você tem 5 dúvidas. A chance de você acertar no puro e simples chute, aí é um pouquinho maior. Beleza? Galera, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Acredite, nenhum desses critérios aqui é suficiente para você ir bem na prova por conta própria, mas ali como última ratio, né, como última possibilidade para você tentar tirar uma nota um pouquinho melhor na prova, pode ser útil para você. Beleza? É isso aí, espero que tenha sido útil e vamos juntos!